Eu sei que muita gente está tendo dificuldade de concentração, dificuldade de ficar procrastinando, perdendo muito tempo com o que não deveria estar perdendo, e eu sei que isso vai causando uma angústia muito grande. Eu sei porque eu já fui concurseiro, como vocês. E eu sei que quando eu não estava conseguindo render, não estava conseguindo estudar de forma adequada, eu ficava realmente angustiado com aquilo, eu ficava triste, chateado. Quando terminava o dia, eu sabia que aquele dia não tinha sido legal. E, bom, quando a gente tem uma meta na nossa vida, e aí a gente percebe que a gente não está fazendo aquilo que nos aproxima da nossa meta, a gente vai se entristecendo, não tem outro jeito. Nosso coração vai ficando cada vez mais pesado. E aí a ideia do que eu vou trazer para vocês hoje é justamente facilitar essa caminhada. Você pode, por exemplo, ter um trabalho que pode estar dificultando tudo isso, né? A ideia não é dizer que culpa é sua. E, inclusive, nas minhas páginas eu tenho colocado justamente isso. A culpa não necessariamente é sua. Tá? Muitas vezes o material que você tem escolhido pode estar te sobrecarregando. E aí eu conheço diversos materiais que já fizeram isso por mim. Tá? Eu não gosto muito de ficar citando nomes aqui, mas eu acho que às vezes é até importante. Existem alguns cursinhos, né? E aí você vai saber sobre o que eu estou falando, mas existem cursinhos que vão trazer um material para você que é super completo, e disso eu não tenho absolutamente nada a falar, absolutamente completo. No entanto, ninguém vai chegar e vai segurar sua mão e vai dizer exatamente o caminho que você tem que seguir, o que você tem que fazer dia após dia. A maioria dos programas não vão fazer isso para você. Eles vão te disponibilizar a aula e às vezes é muita aula, gente, é muita aula. E eu mesmo já tive muita dificuldade com materiais desse tipo. Já aconteceu comigo 2 vezes. Pode ser que tenha acontecido com você, de começar a pegar um material e aí perceber que esse material às vezes não é o mais adequado para a minha própria realidade. O que aconteceu comigo? Uma vez eu estava me preparando para um concurso, acho que era do Senado, se eu não me engano. E aí eu comprei um monte de livros, gente. Comprei uns livros que eram todos desse tamanho, assim, ó. Todos. E eram, assim, uns 10 livros daquele tamanho, tudo com umas 1000 páginas. O que aconteceu? Estudei ao longo de um mês, mais ou menos, um mês e meio, e depois desanimei de estudar. A gente não vê evolução quando a gente está com um material que é tão grande desse jeito. Teve uma outra vez também que eu comecei a estudar para um concurso e eu estava utilizando o material do Estratégia. Eu estava utilizando aquele material do Estratégia e aí eu pegava aqueles PDFs, gente. E aí eu abria cada PDF. Primeiro, eu vi lá que tinha, sei lá, cada curso, cada aula, cada matéria tinha mais ou menos uns 20 PDFs. E aí eu abria cada um dos PDFs e via lá que tinha 200 páginas. Beleza, tinha questões ali no meio que me ajudava bastante. Não tem jeito, eu desanimei também, né? Quando eu utilizei esse tipo de material, eu desanimei. Foi aí que eu pensei em algo alternativo. O pessoal me pergunta, Daniel, qual cursinho que você usou? Eu não usei nenhum cursinho. Eu estudei por conta própria, porque eu não encontrei nos cursinhos a condição adequada para eu poder me preparar. Né? Essa é a grande verdade, embora eles sejam super completos, são, mas eu não encontrei ali o subsídio, o material, a possibilidade de achar um material que eu conseguisse me manter motivado. Você não está motivado, você está procrastinando, você está sofrendo demais para estudar, você está achando que o edital é impossível de você fechar. E aí eu já conversei com muitas pessoas que falam exatamente isso para mim. Daniel, é muito difícil de fechar o edital. Daniel, quando você me diz que vai fechar o edital em 90 a 100 dias, eu acho que é mentira, eu acho que é impossível. E aí a pessoa começa a recorrer a materiais que sejam enxutos, entre aspas, materiais que sejam resumos do resumo, e aí a pessoa às vezes não percebe que ela poderia estar se preparando de forma completa, bem adequada, com tudo já que precisa, né? Um estudo realmente bem focado no concurso, e em coisa de 3 a 4 meses, no máximo, estourando. Um edital como o de técnico judiciário é de 3 a 4 meses. Para você ter uma ideia, eu prestei o concurso de analista judiciário, área judiciária. Prestei também de técnico. O de analista, eu fechei aquele edital que é muito maior, tem muito mais conteúdo, em coisa de 5 a 6 meses. O de técnico, que é bem menor, tem bem menos matérias, você consegue sim tranquilamente, se você, lógico, tiver um bom material, que aí seja um material objetivo, essa é a grande pegada da coisa, o material tem que ser objetivo.
Objetivo significa que ele vai ser resumido e não vai trazer todo o conteúdo? Não. Tá? Objetivo significa dizer que se eu não tiver que te explicar todos os significados da palavra soberania, por exemplo, eu não vou te explicar. Ah, mas eu não sei todos os significados da palavra soberana. Será que você precisa saber para uma prova como de técnico judiciário? Você tem visto as últimas questões sobre técnico judiciário para entender o nível de dificuldade que tem sido trazido? O nível de dificuldade, as pessoas vêm me falar, ah, mas é muito difícil a prova de técnico. Gente, é difícil, né? É difícil principalmente para quem nunca estudou, está começando a estudar. Agora, é difícil no mesmo nível de uma prova de juiz, por exemplo? Absolutamente não, né? A pessoa que falar isso é porque ela nunca prestou uma prova de juiz. A gente tem que colocar os pingos nos is, entender a dificuldade da prova que a gente está prestando e entender o nível de quantidade de conteúdo que vai ter na nossa prova, tá? E aí, dessa maneira, a gente consegue formar um cronograma que seja simples, né? Não pode ser dificultoso, não pode ser difícil de fazer. Por quê? Tem gente aqui que trabalha, né? E aí, às vezes, essa pessoa trabalha ao longo de 8 horas e ainda tem 1 hora de almoço. Então, essa pessoa não tem tanto tempo assim para ficar perdendo, para ficar selecionando conteúdo, para ficar vendo o que é bom, o que não é bom, o que presta, o que não presta. Então, tem que ser algo objetivo, tá? Ele precisa ser algo simples, porque muitas pessoas não têm, às vezes, a devida instrução para poder montar o cronograma da melhor maneira possível. Pode ser que você esteja nessa situação. E ele precisa ser algo anti-procrastinação. E o que eu quero dizer por anti-procrastinação? Procrastinação é quando você começa a estudar e daqui a pouco você está olhando para o teto, daqui a pouco você está olhando para o seu celular, você esqueceu que você tem uma meta a bater. Então, a maioria das pessoas tem um certo lado competitivo e um certo lado de gostar de evolução. Todos nós gostamos de evolução. E aí eu vou dar um exemplo para você. Quando a gente começa, e aí aconteceu comigo, né? Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe me colocou para eu aprender teclado. E aí eu lembro lá na igreja, eu fui aprender com lá a pessoa que tocava lá na frente na igreja, e aí ele começou a me ensinar, Daniel, faz assim, coloca o dedo aqui, né, puxa pra cá o dedo, a hora que você chegar aqui você puxa pro outro lado o dedo, e aí eu ficava com, era novinho, tinha lá meus 10 anos, e aí eu ficava com o dedo assim, tudo torto, eu não conseguia fazer, né, e aquilo me estressava, eu não conseguia fazer aquilo. E aí o que aconteceu? Claro, procrastinação. Eu não via evolução, né? E aí eu não tinha vontade de fazer. Quando a gente não vê evolução, a gente não vai atingindo as metas, a gente vai desanimando. Agora, por outro lado, quando eu era um pouquinho mais velho, e aí tem, lógico, o seu lado de maturidade também atrás disso, quando eu tinha lá os meus 15 anos, mais ou menos, meus 14, 15 anos, eu resolvi que queria aprender violão. E aí eu tive muito mais facilidade com o violão, né? Ali as cordas eram uma bem pertinho da outra, meu irmão já estava ali me ensinando todos os dias, era muito mais facilitado, muito mais simples. E aí eu não procrastinei. O que eu fiz? Eu me motivei a estudar cada vez mais o violão, conhecer cada vez mais. Por quê? Porque, primeiro, era facilitado, era simples. Eu tinha um violão em casa, eu não tinha um teclado em casa. Tá? Então era tudo um pouco mais difícil para o teclado. Quando vai ficando mais difícil, quando você não tem meta, quando você não estabelece nada para você seguir, você vai procrastinar, vai perder tempo, e aí daqui a 6 meses você vai perceber que perdeu 6 meses e aí você absolutamente não conseguiu evoluir na matéria. Eu sei que algumas pessoas não me conhecem ainda, então eu quero me apresentar. Um grande prazer estar falando com vocês. Meu nome é Daniel Lopes, sou analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Eu fui aprovado também no concurso de técnico judiciário, fui aprovado no concurso do INSS. Foram concursos que eu acabei não assumindo porque eu assumi o de analista antes. Foi o concurso que eu fui chamado primeiro. Eu tenho um canal do YouTube aqui para ajudar as pessoas mesmo. Comecei dando aulas de direito para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Também tive aulas de Ministério Público de São Paulo, oficial de promotoria. E agora foco bastante no TRE, que é o concurso que eu prestei, que eu passei, concurso que hoje eu trabalho, tá? Então, como a gente vai simplificar demais tudo isso que eu tô falando para vocês? Recentemente, faz um mês mais ou menos, eu lancei o meu próprio curso. No meu próprio curso, eu tenho professores de todas as matérias, direito administrativo, constitucional, todas essas matérias que eu falei para vocês. E agora a gente está incluindo também aulas de administração financeira orçamentária, estamos incluindo aulas de raciocínio lógico matemático.
E tudo isso para você ter uma experiência de um cursinho que te entregue tudo, só que ao mesmo tempo de uma maneira bem mais objetiva, se você quiser também bem mais trabalhada e que te possibilite esse acompanhamento que a gente estava conversando agora. A ideia é possibilitar para vocês esse acompanhamento, né, como eu falei para vocês, e aí até um programa que eu tenho chamado de acompanhamento, tá? Doses diárias, tá? É uma mentoria realmente. Então você vai ver aqui primeiro, esse aqui é o meu cursinho, tá? Se você não conhece ainda, chama-se DL Clube ou Clube DL, tá? Então, se você quiser chamar de Clube DL, pode chamar, se quiser chamar de DL Clube, pode chamar também. Então a ideia é que você entenda que é um clube no sentido de que as pessoas estão reunidas para estudar em conjunto, estão reunidas para trabalhar e evoluir em conjunto. E qual que é a ideia aqui, né? Nós temos as aulas aqui, já do curso de técnico judiciário, né? Então temos várias aulas aqui. O curso está em andamento, né? Não é um curso finalizado com relação a tudo, mas isso não prejudica, porque até o momento que você terminar as suas aulas, todas as aulas já vão ter terminado, elas já estão em estágio final aqui com relação às aulas. Então, o que vai acontecer aqui? Também temos informática, aqui do lado não está mostrando, e ainda não acrescentei AFO, que é Administração Financeira Orçamentária, e também ainda não acrescentei Raciocínio Lógico Matemático, que muito em breve será acrescentado. Aqui embaixo nós temos a mentoria, que é exatamente o que eu estou conversando com vocês, que são as doses diárias. Gente, com relação às doses diárias, é algo que vai realmente revolucionar a forma como você estuda e é o que eu chamo de antiprocrastinação. Por que antiprocrastinação? Porque você tem uma meta, a sua meta já está pré-estabelecida. O que você vai fazer no seu dia? Quinta-feira, o que eu vou fazer na minha quinta-feira? Vou abrir aqui o Doses Diárias e aí eu tenho aqui o dia 1. É o primeiro dia que eu estou estudando. Eu vou direto para o dia 1. Ah, Daniel, já estou estudando há 2 dias. Vou para o dia 2, estou estudando há 3 dias, dia 3, dia 4, e aí sucessivamente, né? Você vai evoluindo. A cada dia você vai evoluindo. Depois que você termina 12 dias, você começa o 13º dia e aí você evoluiu, meu amigo. Você agora já não é mais azulzinho, né? Você é verdinho. Você já está no 13º dia. Já está um pouco na frente das pessoas que estão lá no azulzinho. E aí, qual que é a ideia? A ideia é que em mais ou menos uns 90 a 100 dias, a gente consiga completar todo o edital de técnico judiciário. E aí, depois, a gente vai se aprofundando. Então percebe como é bem diferente. Eu não estou te trazendo um conteúdo que é 100% lotado de coisa, lotado de conteúdo para não acabar mais. Não, a ideia é, vou te trazer tudo que você precisa. E aí depois que você tem tudo o que precisa, a gente começa a acrescentar algumas coisas. A gente acrescenta raciocínio lógico, por exemplo, que tem possibilidade de cair. A gente acrescenta um pouco de redação. A gente acrescenta um pouquinho de outras coisas que vão possibilitar que você vá melhor ainda, né? Que você tenha uma preparação melhor ainda. E aí, como que funciona? Dia 1, beleza, Daniel, mas o que tem nesse dia 1? Deixa eu clicar aqui para você poder entender. Você vai acessar o dia 1. E aqui, gente, no dia 1, tem exatamente tudo que você precisa fazer no dia 1. Como eu falei para vocês, o que tinha no dia 1 para você estudar? Direito eleitoral, direito administrativo, direito constitucional, português. Então, o que você vai ter aqui? Princípios de direito eleitoral. Opa, direito eleitoral. Estou estudando direito eleitoral. Direito administrativo? Opa, introduções ao direito administrativo. Estamos aqui já, né? Então, e todas as playlists aqui pensadas para durar um tempo específico. Então, depois, princípios básicos. Você vai só seguir as aulas. Vai seguindo. Tá? Vai seguindo. Depois, princípios fundamentais. Opa, comecei a estudar direito constitucional. Né? Você vai estudando as matérias, você não vai nem percebendo que você está evoluindo, mas você está evoluindo. Depois de direito constitucional aqui, 2 aulas de direito constitucional. Depois nós temos português. E aí temos aqui panorama das classes de palavras, depois artigo. E aí depois temos também questões de artigos, questões específicas que vão te levar lá para o que concursos. Então eu recomendo que você tenha ou o que concursos, ou que você tenha o revisaço e que você vai respondendo questões a respeito daquilo que eu indiquei para você. E a quantidade de tempo que vocês vão
fazer essa playlist, a ideia é que cada dia dure mais ou menos umas 4 horas. Tá? Vai sempre durar um pouquinho mais, um pouquinho menos de 4 horas, mas é isso aqui que demora para você ter uma boa preparação, umas 4 horinhas por dia, já vai ser um tanto super adequado. Se você quiser estudar mais ainda, o que eu recomendo? Faça mais questões, fica 1 hora a mais respondendo questões, tudo isso vai contribuir ainda mais com a sua formação. Ah, Daniel, não consigo fazer 4 horas, só consigo fazer 3. Não tem problema, né? Você estuda aqui 3 horas dessa playlist, e aí depois, no dia seguinte, você completa e estuda o restante do dia 1, o que vai demorar um pouquinho mais para você completar, mas de qualquer maneira, quando você tiver 1 hora sobrando, né, 2 horas, um final de semana, você dá aquele gás e vai colocando em dia, né? Por isso que não é definido por segunda-feira, terça-feira, não é. É definido por dia 1, dia 2. Então a ideia é você ir seguindo de dia a dia. Cada dia você vai finalizando, cada dia você vai melhorando um pouquinho mais. E aí o que é interessante, gente, eu utilizo aqui a minha metodologia. Como eu falei para vocês, e eu sempre falo, eu uso a metodologia e aí eu chamo isso daqui de método torta, D2. Torta D2, o que significa isso? Torta, primeiro, TO, teoria objetiva, tá? A gente vai garantir para você aqui que você não vai ficar perdendo tempo desnecessário com matéria que não tem possibilidade de cair, né? Você vai estudar aquilo que mais importa, teoria objetiva. Além de teoria objetiva, nós temos R, revisão, tá? É muito importante você fazer as revisões. Depois T, torta, T, treinamento. Além das revisões, você vai ter questões, listas de questões, PDFs de questões. Quando tiver que ter PDF de questões, a gente vai colocar para você responder, além dessas do que concurso. A gente joga uma ou outra ali para você responder e consolidar melhor a matéria. Então, T-O-R-T-A, o que é o A? É o acompanhamento. Tá? O acompanhamento, o que significa? É justamente isso, você entender que você está evoluindo dia após dia, e aí eu estou aqui percebendo que você está evoluindo dia após dia, e eu tenho esse acompanhamento, a gente tem um grupo, né? Você vai, no momento que entrar aqui, você vai entrar no grupo, e aí você vai poder conversar com as outras pessoas que estão também estudando e estão evoluindo dia após dia igual a você. Então esse é o acompanhamento. E D2, por que D2? Doses diárias, né? A gente evolui de acordo com quando a gente adquire o hábito de estudar, quando a gente entende que a gente precisa ter consistência nos estudos. E a ideia do projeto aqui, do programa, é justamente garantir que você consiga adquirir essa consistência. Você vai se forçar a estudar todos os dias, você vai se forçar a seguir essas playlists, e aí garantir que você vai começar a ter essa consistência e esse interesse de estudar absolutamente todos os dias. E aí algo legal aqui é que eu já coloco na playlist, então, por exemplo, aqui princípios de direito eleitoral. É importante que você sempre siga o que está escrito também embaixo do vídeo. Por exemplo, aqui tem finalizar o conteúdo, porque na aula anterior eu coloco lá para você assistir só 50 minutos da aula, né? Então você vai no segundo dia finalizar o conteúdo, e aí depois você vai para a revisão 15 minutos. Nessa revisão 15 minutos eu coloco já um cronômetro para você. O que você vai fazer? Vai clicar aqui o play no vídeo e aí vai fazer uma revisão de direito administrativo. E aí como que você vai fazer essa revisão? Né? Você vai para o dia anterior. No dia 1 você viu o direito administrativo, certo? Aqui, introdução ao direito administrativo e princípios básicos. Toda vez que você tiver revisão, você volta para o dia anterior e aí você vê o que você viu no dia anterior. Então é rapidinho, 15 minutos, você vai ver que passa bem rapidinho. Às vezes eu coloquei 20 minutos, às vezes 30 minutos, depende do dia, tá? A ideia é só ir seguindo, né? Você vai seguindo aqui a lista de aulas, e aí por meio de seguir essa lista de aulas, você vai conseguir completar todo o cronograma, completar todo o plano de estudos em cerca de 90 a 100 dias. Então, dia 2, dia 3, para você entender, olha, aqui nesse dia nós temos revisão 15 minutos. Então aqui no revisão 15 minutos, revisão de direito administrativo de novo. E aí aqui revisão 15 minutos, você vai se acostumar a fazer bastante revisão, tá, gente? Revisão de direito constitucional. Tá? Muito importante que você vá seguindo exatamente o que eu coloco aqui, né? Não fique pulando as coisas, tá? Olha aqui, questões. E aí eu coloco aqui 45 minutos. Você tem 45 minutos para ficar resolvendo essas questões.
Alguns dias vão acabar repetindo, né? Vai ter dia que você vai resolver questões sobre partidos políticos. E aí no dia seguinte você vai resolver questões de partidos políticos. Por quê? Isso é proposital. A ideia é, se é uma matéria um pouco maior, você vai resolver um pouco mais de dias de partidos políticos, justamente para poder consolidar um pouco melhor aquela matéria. Então, gente, extremamente mastigado. Eu acho que, assim, quando eu criei esse programa, foi pensando nas pessoas que têm, às vezes, filhos para cuidar, então não consegue ficar realmente aqui pensando tudo que vai estudar, já trabalha, né? Então também tem dificuldade de manusear o tempo, pessoas que estão com dificuldade de concentração também, que estão procrastinando muito, que não estão observando a evolução nos estudos. Se isso encaixa na sua situação, se você está procrastinando, se não está vendo evolução, se está trabalhando e não tem tempo para ficar pensando tudo que você vai estudar, se você tem filhos e aí também não tem tanto tempo assim, né? Ou às vezes você tem até tempo, mas você está perdido, né? Você está começando nos concursos, ou então já está um pouco mais evoluído, mas você quer dar um up agora, você tem essa possibilidade. E, além disso, eu acabei esquecendo de falar, nós temos as videoaulas, mas nós temos também os PDFs. Tá? Então, as aulas de direito têm PDFs. Então, direito eleitoral aula 1. E aí, o que é legal? Você vai assistindo a videoaula com o PDF junto, né? Vai acompanhando o PDF, vai grifando o PDF. Na hora que você for revisar, você utiliza o próprio PDF para fazer as suas revisões. Tá? Vai ser um modo excelente de fazer as suas revisões, é pelo próprio PDF que você acabou de utilizar junto comigo na aula, né? Vou dando a aula, você vai anotando no seu PDF. Ou então, as aulas de direito eleitoral, direito constitucional, direito administrativo já tem PDFs, tá? O que não tem PDF é português, por enquanto, né? Português ainda vai ter mais para frente, mas ainda não está finalizado. E informática também não, até porque não tem muito a necessidade de ter com relação ao conteúdo de informática. Daniel, seu curso é mais voltado para videoaulas ou também tem PDF das aulas? Então nós temos os PDFs também das aulas, tudo bem? Você vai ter também os PDFs das aulas, e os PDFs são completos de acordo com as aulas, assim como as videoaulas são completas, os PDFs também são completos. A ideia é ter todo o conteúdo ali dentro dos PDFs, então se a pessoa quiser, por exemplo, estudar só por meio do PDF, ela pode também. É claro que eu acho interessante utilizar as videoaulas, até porque elas não são tão longas assim. Então, vale a pena, eu acho, que fazer as duas coisas, porque aí você vai estar ativando tanto a sua visão, que aí você está assistindo ali a aula, está vendo a forma como está escrevendo, está também ativando a audição e por meio da videoaula, né? Então, acho que é interessante. Vocês vão receber mais ou menos ali de R$8.000 a R$8.500 líquidos. Então, vale a pena fazer esse investimento. A gente consegue trazer um programa que seja diferenciado, que eu consiga trazer da minha experiência para vocês. Então aproveitem, né? Suguem dessa experiência que eu tive de aprovação, suguem dessa experiência que eu tive de preparação para concursos públicos. Vai ser um grande prazer mesmo, né? Eu não estou falando isso da boca para fora, estou falando de verdade. Vai ser um grande prazer ajudar você do início até o fim da sua preparação. Ah, Daniel, eu estou tendo dificuldade em tal coisa. Eu vou trazer uma alternativa para você. Não se preocupe, a gente vai trazer. Quando você se torna um membro do Clube DL, você tem aqui o máximo que eu consigo te entregar. Tudo que eu consigo te entregar, e não só eu, mas outros professores também, vocês estão entrando aqui no iniciozinho. Vocês estão surfando aqui no melhor momento, na melhor oportunidade possível, que a gente ainda está trabalhando em valores que são muito abaixo do mercado. Se você pegar qualquer tipo de conteúdo que tenha essa qualidade de conteúdo, esse tipo de especificação e esse tipo de acompanhamento com você, é impossível realmente você achar algo nesse valor, e tenho certeza que vai ajudar muito, vai modificar muito a sua vida, modificar muito o seu patamar. No momento que você passa no concurso público, tudo isso aqui, todos os gastos que você teve, todo o tempo de estudo, fica simplesmente no esquecimento. Eu não me lembro das dificuldades que eu passei. É assim, eu tenho que caçar na minha memória para poder lembrar. Caçar na minha memória o quanto foi difícil pagar os conteúdos que eu tive. Tá? Mas o que eu vivo hoje, eu tenho certeza absoluta que valeu tudo a pena. Né? Valeu tanto a pena que eu nem me lembro
né? Não consigo nem me lembrar muito bem daqueles períodos. Então, tenho certeza que vai valer a pena também para vocês. Um grande abraço para vocês, obrigado.